Bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal, pessoal. Na videoaula de hoje, a gente veio trazer o diagrama de causa e efeito e como a gente pode realizar essa ferramenta via Minitab. Essa videoaula não tem como objetivo apresentar conceitos do diagrama de causa e efeito, só mostrar como o Minitab pode ser utilizado para fazer esse diagrama. Bom, só uma curiosidade que eu acho que vale a pena colocar nessa videoaula de hoje é que o diagrama de causa e efeito, que também é conhecido como diagrama de Chikawa ou diagrama de espinha de peixe, existe uma relutância de alguns japoneses, principalmente aqueles que, se não contemporâneos, pelo menos próximos à época de Ishikawa, tá? De chamar essa ferramenta de diagrama de Chikawa. O porquê não fica muito claro, mesmo perguntando para eles quando eu tive alguma oportunidade de conhecer alguns japoneses que trabalharam nessa época durante a minha vida profissional. Mas parece que é ciúme. Não sei ao certo, mas fica aqui uma pequena curiosidade sobre isso. Rapidamente, um diagrama de Ishikawa, ou causa-efeito, como prefiram chamar, e pode ser até chamado de espinha de peixe também, né? É um diagrama que correlaciona um problema com as suas causas e utiliza um princípio de 6M, que é método, matéria-prima, meio ambiente, máquina, mensuração e mão de obra, como a gente pode notar no arquivo que está aparecendo no Minitab. Ah, esse arquivo aqui vai ter um link na descrição do vídeo para que vocês possam fazer o download desse arquivo e poder acompanhar essa videoaula. Então, pausa o vídeo, faz o download e depois você volta para poder acompanhar passo a passo, ok? Feito o download, vamos embora. Notem então que todas as colunas que eu mencionei, elas estão em formato texto, não há formato numérico. Então não há como o Minitab fazer nenhum cálculo estatístico ou matemático utilizando essas colunas, a não ser contagem, ok? Bom, e há uma sétima coluna que não faz parte do 6M, logicamente, que é a coluna de temperatura. Essa coluna temperatura, ela está aqui só para poder mostrar como que a gente pode inserir uma causa secundária. Observe bem, o título dessa coluna, C7, que é temperatura, é o mesmo texto que está na primeira célula da coluna 1. Isso é muito importante. Quando a gente faz correlações no Minitab com o texto, a maneira como a gente digita, né, a primeira maiúscula e também toda a ortografia tem que estar idêntica para que o Minitab possa reconhecer isso aí, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos fazer um diagrama de causa e efeito para esse problema, que é um problema, na verdade, de solda em placas eletrônicas. Então foi feito um brainstorm com o pessoal que trabalha nessa empresa. Eles então indicaram quais seriam as possíveis causas dos problemas de solda que estavam aparecendo. Alguém listou, digitou aqui uma tabela no Minitab, tá? E aí a gente vai fazer um diagrama de causa e efeito com os dados obtidos. Então vamos lá. No menuzinho lá em cima, em Stat, eu clico com o botão esquerdo do mouse, aparece a primeira opção aqui, as primeiras opções, né, a lista de opção. Eu vou posicionar o cursor aqui em ferramentas da qualidade, aparece uma nova lista de opção, né, uma novinha lista de opção aqui, e eu pego a terceira opção que é causa e efeito. Clico em cima. Aí aparece essa caixa de diálogo. Notem que nessa mini, né, vamos botar assim, micro não, né, mini fica melhor, mini tabelinha aqui à direita, eu tenho o rótulo que está correlacionado ao 6M. Não está em 6M, mas é. Ó, pessoal, na verdade, é mão de obra, máquina, máquina, material, matéria-prima, né? Método, método também, medição, mensuração, a mesma coisa, e ambiente, meio ambiente. E não apareceu nenhuma coluna aqui, à esquerda, nessa caixinha que normalmente apresenta as colunas do Minitab. Por que será que isso aconteceu? Está errado? Não, calma. É que eu tenho que clicar nessa coluna vazia aqui, olha só, quando eu clico com o botão esquerdo, ele aparece aqui as opções, tá? Se não tiver selecionado, ele não demonstra, tá ok? Então vamos relacionar aqui a qual coluna pertence. Então o pessoal, como eu falei, é mão de obra. Cliquei aqui, acho aqui a coluna mão de obra, tá aqui ó, C6, um duplo clique, ele aparece mão de obra com rótulo de pessoal. Clico então
Na célula de baixo aqui, máquina, máquina vira máquina mesmo, ó, C4. Material, clico aqui embaixo, material, então vai ser matéria-prima. Método, vai ser método mesmo, né? O jeito que está aqui, é C1. Medição, vai ser mensuração, C5. E ambiente, vai ser meio ambiente, que é a C3. Ok? Bom, vamos lá. Qual que é o efeito? O efeito eu vou colocar assim. Defeito em solda. Tá? Aqui vocês podem digitar o efeito que vocês quiserem. Eu não vou colocar um título nesse gráfico, né, nesse diagrama. Se vocês quiserem também colocar um título, pode colocar aqui. Pode colocar também depois do diagrama feito. É uma opção que vocês têm. Ok? E agora, como que a gente correlaciona uma causa secundária a uma causa primária? Então, eu escolhi um método para relacionar uma causa secundária. Então, aqui, em frente onde está o método, tem um botãozinho sub. Eu clico nesse botão sub, aparece uma nova caixa de diálogo, tá? E aí vocês podem ver que eu tenho rótulo, temperatura, tempo, óleo protetor, que são as opções, né? Na verdade, são só 3 células preenchidas na coluna método. Então, eu venho aqui temperatura, clico aqui, tá? E clico em C7, temperatura. E dou um OK. Feito isso, dou um OK novamente. E aí vai ficar pronto o meu diagrama de causa e efeito. Demorou um pouquinho, né? Posso dar um duplo clique nesse diagrama, nesse gráfico. Ele vai ficar um pouquinho maior, né? Eu vou dar uma espécie de um zoom aqui para que vocês enxerguem melhor, ó. Tá? E aí eu posso, aqui como eu falei, se eu quisesse trocar o título antes, eu poderia já ter trocado, mas posso trocar ele agora, dando um duplo clique nele. Vou deixar diagrama de causa e efeito. Podia também ter trocar, né, defeito em solda aqui por outro título que eu queira e fazer qualquer uma alteração aqui nesse gráfico, tá? Posso clicar aqui também, ó, dar um duplo clique nesse fundo cinza, né? Tirar o padrão de preenchimento de automático para personalizado, colocar ele em branco. Eu acho que fica mais bacana, ó, dá para a gente enxergar melhor do que aquele fundo cinza. Posso também clicar sobre cada uma das linhas que ligam as causas primárias ou secundárias, tá? Posso personalizar ela deixando um tamanho maior, eu posso colocar 4, ela vai ficar mais grossinho, ó. Tá? Posso mudar isso também, ó, na vermelha, se eu quisesse, tá? Personalizado aqui, eu posso colocar 4, tá? Posso trocar de cor, posso aumentar o tamanho do texto, fazer o que eu quiser, enfim, no meu diagrama de causa e efeito, tá? E também posso dar um OK aqui, ele vai atualizar aqui no section, no meu Minitab, né? Clicar sobre ele, clicar na setinha, posso exportar para o Word, para o PowerPoint, copiar como um gráfico, quer dizer, fica muito fácil da gente trabalhar com isso, tá? Essa é uma ferramenta que não faz cálculo, mas é muito bacana para a gente utilizar ela para ficar com gráficos mais profissionais, umas apresentações mais bonitas, etc. Ok? Bom, pessoal, encerramos por aqui hoje. E se você não é inscrito, não vai embora ainda. Por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para ter as notificações de novas videoaulas. Tá? Se gostou do vídeo, dê um like para a gente. Isso é muito importante para que a gente tenha uma noção se o nosso trabalho está agradando ou não. E qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixe aí nos comentários que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível. Ok? Forte abraço a todos, fiquem bem e até uma próxima videoaula.